Há Mais Futuro que Passado, um documentário de ficção, estreou em março de 2017 no Sesc Copacabana, no Rio de Janeiro. A equipe é toda formada por mulheres e a gente partiu da pergunta: qual é o lugar da mulher latino-americana na história da arte? 3 atrizes apresentam uma pesquisa analisando algumas cartas trocadas por artistas latino-americanas das décadas de 60, 70 e 80. Alguns trechos do livro Um Teto Todo Seu, de Virginia Woolf, são projetados no espaço. E também algumas referências e imagens que entram em cena, como depoimentos, entrevistas, fotografias de obras de processos artísticos, poemas, canções. Elas leem e contextualizam as condições de algumas dessas artistas. Até que elas percebem e identificam uma personagem desconhecida, uma artista chamada Ana. E elas se perguntam por que essa personagem não entrou para a história. Por que não tem nenhum livro, nenhum registro, nenhum texto escrito por ela? E então elas compartilham uma investigação sobre as condições desse apagamento. O cenário é da Elsa Romero. Existe uma cortina no meio do palco, uma cortina com tecido translúcido que permite com que se veja na parte de trás do palco. Essa cortina é vazada para que as atrizes possam atravessar entre a parte da frente e a parte de trás do palco. Na parte de trás, as atrizes leem cartas num ambiente mais acolhedor e na parte da frente elas apresentam a pesquisa. Existe um mapa da América Latina no canto do palco e nessa cortina são projetadas fotografias, vídeos e cartelas. Os figurinos da peça, eles foram feitos pela Raquel Tel. Ela usou como referência as roupas da coleção do desfile protesto que a Zuzu Angel realizou em Nova York em setembro de 1971. A iluminação é assinada por Anna Kutner. As atrizes operam de dentro da cena pequenos refletores que iluminam elas mesmas e também umas às outras. Com isso, é como se a gente estivesse dizendo que o foco a ser lançado sobre a história está também nas mãos das mulheres. Os vídeos, o som e a iluminação da peça são operados em cena pelas próprias atrizes, enfatizando a escrita cênica como a escrita da história, como uma construção. A trilha sonora é da Laura Becker e da Júlia Bernard e mistura músicas originais e canções de musicistas latino-americanas importantes, como Violeta Parra, Victoria Santa Cruz e Totola Momposina. A direção de movimento é da Denise Stutz, a produção da Fernanda Velar e o design da Clarice Pamplona. A dramaturgia é de Clarice Zarvos, Daniele Ávila Small e Mariana Barcelos. A direção é de Daniele Ávila Small. A peça foi concebida como uma palestra performance, que é uma modalidade que se interroga sobre modos de conhecer, modos de produzir conhecimento e que coloca em cena os percursos de uma pesquisa feita com as premissas, as metodologias da criação artística. Então, para mim foi uma oportunidade essa encenação de experimentar criativamente um conceito, que era o conceito que eu estava desenvolvendo na minha pesquisa de doutorado, que é o conceito de historiografia de artista. Na época da montagem, eu estava cursando doutorado no programa de pós-graduação em artes cênicas da Unirio e pesquisando peças que encenam historiografia. A Mais Futuro que Passado, mais especificamente, encena uma crítica historiográfica. O que a gente faz ali na cena é uma crítica à história da arte, refletindo sobre como as narrativas hegemônicas moldam a nossa forma de ver o mundo e de entender os lugares que a gente pode ocupar no mundo em que a gente vive. É provável que a ficção contenha mais verdade que o fato. Essa frase de Virginia Woolf, citada durante a peça, revela uma das bases da dramaturgia, que é um jogo entre realidade e ficção. A peça, que tem como subtítulo um documentário de ficção, mescla documentos históricos, imagens reais, depoimentos, com fatos e obras criadas durante o processo. A linha que separa uma zona da outra é tênue. E a fabulação é uma forma de imaginar uma história que a gente não conhece.
De que maneira a ficção ajuda a gente a contar e a repensar a história? A recontar os fatos de uma outra forma? Entre a confirmação da pauta e a data da estreia, a gente teve mais ou menos 3 meses e muitas dúvidas. Foi fazendo uma busca aleatória no Google que a gente encontrou uma chamada no site do Hammer Museum de Los Angeles para a exposição Mulheres Radicais, que reunia artistas latino-americanas da década de 60 a 80. Então, nós escrevemos para lá perguntando quem eram essas artistas e ela respondeu no dia seguinte com um release em português do Brasil e uma lista com o nome das artistas confirmadas e com data de nascimento e morte, quando era o caso, e com o país de origem também. Se não fosse por isso, se a gente não tivesse encontrado essa pesquisa feita previamente pelas curadoras dessa exposição, que são a Cecília Farraro do Rio e a Andréa Diunta, teria sido muito mais difícil fazer essa peça. Na verdade, essa exposição só veio para o Brasil 1 ano depois da estreia, em 2018, veio para a Pinacoteca de São Paulo, que foi o único espaço cultural na América Latina que recebeu essa exposição. E é uma sorte que a gente tenha esse catálogo dessa exposição publicado em português, feito aqui no Brasil, porque eu acho que ele é um marco na história da arte e passou a ser uma referência muito importante para a peça mesmo depois da nossa estreia. Antes de ir para a sala de ensaio, a gente fez alguns encontros aqui na minha casa mesmo, né? A gente tinha uma lista imensa, né, com os nomes dessas artistas e a gente resolveu que a gente ia fazer um sorteio, né? Para poder, cada uma de nós, pegar uma dessas artistas, poder estudar mais profundamente, né? Fazer algum tipo de composição ou reperformar alguma coisa que elas já tivessem feito, ou então fazer uma nova performance a partir, né, de uma inspiração do conhecimento da gente com o trabalho delas. E então a gente começou assim, né, escrevemos os nomezinhos nos papeizinhos, né, e colocamos aqui, ó, nessa combizinha aqui, né, a gente colocou tudo aqui dentro, sacudiu, e aí fomos tirando, cada uma tirava um nome, e a partir daí a gente foi fazendo essas pequenas apresentações umas para as outras com essas performances inspiradas nessas artistas. Bom, então quando eu sorteei a Clemência Lucena, né, eu comecei a estudar muito sobre a obra dela, né, sobre os cartazes, sobre as obras que ela fazia, que sempre tinham um cunho muito engajados, né, nessas lutas de esquerda. Então eu também já estava imbuída das outras artistas, né, eu já estava muito imbuída também da Ana Mendieta, que eu adoro, e da Cati Orna também. Então eu acabei criando, né, essa camiseta aqui, que foi muito pensando na Ana Mendieta, que é uma cubana, eu não morri, fui morta. Coloquei essa camiseta, também coloquei uma cabeça de cavalo que também foi inspirado um pouco no trabalho da Cati Orna, que eu já tinha sorteado antes, né, que tem aquelas bonecas meio surrealistas. E imprimi vários cartazes da Clemência e saí pela rua, né, com essa camiseta, com a cabeça de cavalo, colando esses cartazes por onde eu passava. E o que foi mais curioso, quer dizer, chamou muita atenção, as pessoas ficavam olhando, mas o que eu achei mais curioso foi que no dia seguinte, quando eu voltei nesses lugares, né, eram lugares que tinham vários outros cartazes também grudados, apenas os cartazes da Clemência estavam picados no chão em micropedaços. Não foi alguém que puxou e arrancou, foi alguém que puxou e fez questão de picar em 1000 pedacinhos, né? Quer dizer, como até hoje a obra da Clemência ainda incomoda tanto. A primeira artista que eu pesquisei foi a Cília Sanches, que é uma artista cubana, minimalista, que faz telas com corpos que se forçam atrás dessas telas. Normalmente são mamilos. Eu fiz umas fotos do meu corpo embaixo de um tecido e logo em seguida eu pesquisei a Felissa Bursin, que é uma artista colombiana que faz umas obras cinéticas. Essa obra especificamente que eu pesquisei eram mecanismos que ficavam cobertos também por tecidos e se moviam como se fossem corpos. E aí eu fiz uma performance presencial
embaixo de um lençol, fazendo movimentos às vezes fluidos, às vezes um pouco mais ríspidos, como os movimentos das máquinas. Uma das artistas que eu sorteei para apresentar algum trabalho foi a Glória Camiroaga. A Glória nasceu no Chile em 1941 e o seu trabalho é muito focado na consciência política e social e também nas questões das mulheres. Os primeiros vídeos da Glória experimentais são mais curtos, tipo esse que eu peguei para reperformar, Picolés, de 1984. São meninas e mulheres lambendo picolés nas cores da bandeira chilena. Eles vão derretendo e a gente vê que dentro deles tem soldadinhos de brinquedo. Durante todo o vídeo elas recitam Ave Marias repetidamente. Uma inocência, a fé e também a violência, a guerra. Esse enquadramento, essa imagem e a reza que permeia todo o vídeo me inspiraram a fazer os meus próprios picolés. Eu lembrei daquela época em que os palitos vinham com mensagens e prêmios e fiz 3, cada um com uma palavra. As palavras que seguiriam repetindo na minha cabeça. Mulheres, América Latina. Bom, uma das artistas que eu escolhi trabalhar foi a videoartista mexicana Pola Weiss, que trabalha com vídeo e dança. A reperformance que eu fiz foi no banheiro. Eu usava algumas luzes de frente para o espelho, pela ideia de autorretrato. Eu também fiz uma imagem vestida de coração, porque ela tem uma frase num dos vídeos que diz: "Eu tenho um coração que late". E eu achei que late em espanhol era como em português, o barulho do cachorro. Só que depois eu descobri que late é bate em português. Então ficou parte da peça esse coração que late. Quando a gente começou a assistir os vídeos da Pola, a gente achou incrível a ideia de um coração que late. Só que depois a gente viu que em espanhol, um coração que late quer dizer simplesmente um coração que bate. Se bem que um coração que late, um coração latindo, é de uma poesia. A gente achou melhor não corrigir. Os nossos corações latem pela Pola Weiss. Era como um jogo, um encontro entre a minha experiência e aquela referência que eu estava conhecendo. A gente tentou inventar maneiras de manusear o que elas manuseavam, enxergar com os olhos delas de alguma forma. A gente precisou fazer uma conexão entre essas mulheres, fazê-las se encontrarem. A correspondência seria feita através de cartas. Para organizar as informações, para escrever essas cartas, a gente fez uma linha do tempo. Uma outra etapa foi escrever essas cartas, que elas teriam trocado umas com as outras, como se nós fôssemos as artistas que nós estávamos pesquisando. As cartas tinham como base elementos reais, falas das artistas, entrevistas e reportagens que a gente encontrou. Os fatos que a gente não conhecia, a gente criava. Foi um exercício mesmo de imaginação histórica. Então, para inserir essas cartas na narrativa da peça, a gente ficcionalizou um projeto de pesquisa que aconteceria em uma universidade de Bogotá e que teria tido acesso a essas cartas. A gente estaria reunindo essas cartas trocadas por essas artistas. Essa foi uma forma de fazer um espelhamento do fato real que aconteceu durante a nossa pesquisa, que foi receber a lista pronta da exposição Mulheres Radicais. E aí, para a gente ficcionalizar as falas dessas artistas, para a gente ficcionalizar a biografia delas de algum modo, a Carolina Virgües faz uma carta, ela faz em vídeo uma carta que a gente escreveu para essas artistas pedindo licença poética. Uma história que não nos contaram e por ello fuimos a buscarla. Ahora, con nuestros cuerpos, alamos el hilo de esa narrativa. Pedimos entonces permiso poético. Nessas cartas tem sempre uma coincidência.
elas falam sempre de uma outra artista, a mesma. O nome dela é Ana. Seu nome é Ana, tem 19 anos, fala um espanhol engraçado. Acho que você ia gostar de estar aqui e conhecer a Ana. Ela é um pouco mais nova do que eu, mas nem parece. E pediu para hospedar uma artista brasileira aqui por um tempo. Uma outra Ana, como eu. Ela ia chegar no mês passado, mas não apareceu aqui. A gente não sabe muito bem quem foi a Ana. A gente só tem um nome que se repete e a indicação de que essa artista não teve os mesmos privilégios que as outras. E por causa disso, ela não consta nos livros, nos catálogos de museus. Quem terá sido a Ana? Quantas Anas existiram e existem ao longo da história? A Ana é uma ficção? É só uma ficção? Bom, quem quer que ela seja, a ficção não é o contrário da verdade. A Ana existiu, existe. Ela só não é uma única pessoa. Ela é tantas e tantas mulheres, artistas, criadoras, pensadoras, que não tiveram seu espaço de reconhecimento. A Ana não é uma figura individual, ela é um vetor de forças, de características daquilo que não sabemos. E como não conhecemos a Ana, a gente inventou. Essas artistas que nós apresentamos para vocês, elas são reais. As obras delas que nós mostramos também. Com exceção da Ana. A Ana é a lacuna, a pergunta. Talvez ela tenha até existido e a gente não saiba. Mas nós fizemos a Ana. E as cartas também são a nossa ficção. Nós adoraríamos ter encontrado e lido cartas trocadas entre essas artistas que nós passamos a admirar tanto. Mas, como isso não aconteceu, a gente inventou. A Ana não é uma unidade, é a pergunta, a lacuna. É um ser de passagem, de rastros. A gente criou uma Ana nômade, que está sempre se deslocando pelos países da América Latina, porque essa foi uma maneira de conectar os territórios. A metodologia da criação veio de um não conhecer. Então não é como se a gente estivesse transmitindo um conteúdo adquirido. O público não sai da peça com a sensação de que passou a conhecer essas artistas ou as obras delas. Pelo contrário, eu acho que o que a gente faz em cena é compartilhar esse processo de dar-se conta de uma lacuna na nossa formação cultural e de começar a se perguntar os porquês dessa lacuna, dessa falta. Porque a história da arte é uma fortaleza do patriarcado e da colonialidade, né? Por que que umas narrativas são preservadas e outras são descartadas? Isso não tem nada a ver com qualidade, né? E eu acho que o que é legal nessas historiografias de artista, nisso que eu identifico dessa forma, né, como essas peças que encenam historiografia ou que encenam críticas historiográficas, é a exposição dessas estruturas, né, dessas práticas que se repetem e que criam esses valores. Então, essa ideia da historiografia de artista é também não é como se a gente estivesse revelando uma coisa que está oculta. Pelo contrário, a gente está ajudando a ver o que é visível, porque é visível. Já aí a ideia de falar sobre uma artista que não entrou para a história e pensar os porquês. Um documentário sobre lacunas, perguntas, ausências, descontinuidades. Um trabalho que fez a gente se perguntar: qual é o lugar da mulher latino-americana na história da arte? Porque não faz sentido. Não faz sentido eu saber quem é o Neymar e não saber quem é a Victoria Santa Cruz. Isso não é coerente com a minha vida, com as minhas escolhas, com os interesses que eu tenho pra mim. Então essa é uma peça para Ana, uma peça para nós mesmas e uma peça para outras mulheres, artistas latino-americanas que não conseguiram furar o bloqueio de uma história da arte que é eurocêntrica, patriarcal, branca e rica. E é para pensar as políticas da escrita da história da arte que a gente faz questão de revelar na peça mesmo que a troca de cartas, que aquelas cartas são construções ficcionais, que foi a gente que escreveu aquelas cartas e que foi a gente que criou a Ana também. A biografia é uma narrativa historiográfica e as biografias de artistas são muito interessantes da gente pensar para a gente entender os valores forjados pela história da arte. Tem um artigo da Linda Nochlin, dos anos 70,
que fala muito bem sobre isso. O título do artigo é Por que não existem grandes artistas mulheres? E o que ela faz ao longo do artigo é desmontar essa provocação que ela faz nessa pergunta, mostrando o quanto as biografias de artista forjam essa ideia do gênio, né, dessa excepcionalidade, a partir não tanto das obras, mas também da história, né, do modo como a história desses homens é contada. E contada de uma maneira muito romantizada. E uma coisa que a gente faz de propósito na peça é romantizar a história da Ana, né? Colocar uma trajetória muito improvável para ela. A Ana, segundo essa trajetória que a gente inventou para ela, ela teve presente no Cultura 68, que é um evento histórico organizado pela Margarita Paxa. Ela conheceu as fotógrafas Sara Fátio e Alicia D'Amico. Ela foi estagiária da Maria Luísa Bemberg, cineasta. Depois, no mesmo ano, ela teve nas Olimpíadas do México com a Victoria Santa Cruz, acho que trabalhando com a Victoria Santa Cruz. Lá ela também ajudou refugiados da ditadura brasileira junto com a Cátia Horna. E aí depois ela foi morar na casa da Felícia Burstyn, na Colômbia, e despertou o interesse da crítica de arte Clemência Lucena, que era artista também. E aí depois a gente também fica sabendo que ela conheceu a Letícia Parente, né, brasileira, a Nelber Romero, que é do Uruguai, e a Paula Weiss, que é do México. E ela quase foi hóspede da Ana Mendieta em Nova York. É muito inverossímil, né? A gente não passava pela nossa cabeça que as pessoas podiam acreditar nessa narrativa, porque a Ana é uma espécie de Forrest Gump. Mas é isso, né? Parece que toda excepcionalidade é aceitável numa biografia de artista. E a Ana é encantadora. Tanto que a Lúcia Murat quis fazer um filme sobre a história da Ana, né? Então ela fez um filme, na verdade, uma adaptação, uma livre adaptação da peça, em que ela refaz essa trajetória dessa personagem. Mas ela dá um rosto a essa personagem, né? Ela é uma pessoa, assim, a personagem existiu de fato na ficção do filme. E uma outra diferença é que o filme acredita esse apagamento das artistas latino-americanas às ditaduras no continente. O que é óbvio, porque isso realmente aconteceu e isso está muito presente nas nossas cartas. Nas cartas que a gente escreveu, aparece muito esse lugar da violência das ditaduras. Mas a gente escolheu na peça enfatizar que esse apagamento também é causado por aquilo que é geralmente tomado pelo viés do espírito progressista, da liberdade, da beleza, que é o próprio sistema da arte, né? Porque muitas dessas artistas sobreviveram às ditaduras, ao exílio, à tortura, à violência de Estado, mas mal sobreviveram à misoginia e ao racismo dos críticos e dos curadores da sua época, e só tiveram reconhecimento depois de já estar com a idade avançada. A peça ela tem uma quebra no final, uma cena mais bem-humorada, né, que funciona um pouco como um epílogo. Eu criei essa cena quando eu tive que apresentar para o grupo a Maria Luísa Bemberg, que é uma cineasta argentina. E ela destoava um pouquinho das outras artistas porque ela tinha uma situação financeira bastante confortável, né? Bastante favorável. Então eu acabei criando uma lojinha de souvenir, fazendo uma paródia com essas lojinhas de museu. Nessa cena, ao mesmo tempo em que a gente faz uma crítica a essa febre consumista que transforma tudo em produto, a gente também chama atenção para essas lacunas de representatividade, né? Até no que poderia ser fonte de lucro. Então a gente faz essas brincadeiras, né, com as obras que são obras fundamentalmente críticas ao capitalismo, como os cartazes da Clemência Lucena, ou até a referência à performance feita pela Marta Minuhin nos anos 70. Clemência Lucena, jogo americano da Clemência Lucena. A Clemência ela era cartazista. Ela fazia pôsteres e cartazes, sempre com imagens de trabalhadores rurais. Ela era bastante engajada nas lutas de esquerda. Então vocês podem imaginar a polêmica que esse jogo americano iria causar no Natal, por exemplo, né? Ou nas festas de família em geral, com todo mundo se fartando em cima de imagens de pessoas que trabalham na terra, não a possuem e que muitas vezes não têm nem o que comer. Bom, mas nós não temos só lembrancinhas ligadas à arte engajada. Nós criamos também alguns produtos mais identificados com as vanguardas.
nós criamos algo para uma artista argentina que a gente gosta muito, a Marta Minujín. A Marta Minujín, nos anos 70, ela fez uma performance em que ela juntou todas as obras que ela tinha feito e colocou fogo em tudo, queimou tudo. Ela até brinca dizendo que se ela tivesse guardado essas obras, hoje em dia ela poderia vender e ficar rica, mas que na época isso nem passava pela cabeça dela. Então, em homenagem a essa grande artista, nós criamos a Caixa de Fósforos da Marta Minujín. Caixa de Fósforos da Marta Minujín, para a gente lembrar que obra de arte não é mercadoria. Mas a gente também fala do quanto seria importante na formação das crianças, né, especialmente das meninas, né, se elas pudessem ter acesso a esse imaginário de produção artística das mulheres latino-americanas desde cedo. Né, se através de jogos e de brincadeiras elas pudessem já ter em mente uma abertura nesse sentido, sabe, da afirmação de um lugar que elas podem e devem vir a ocupar. Assim a gente termina a peça de uma maneira mais solar, criando espaços de abertura que possam movimentar a imaginação. A ideia do título, que diz "Há mais futuro que passado", tem a ver com isso também. Porque a gente pode dizer que quanto mais a gente olhar para trás, menos a gente enxerga a história das mulheres e as narrativas dessas mulheres contadas por elas. Nesse sentido, há mais futuro que passado. Mas só vai haver mais futuro mesmo se a gente estiver disposta a construir como fizeram essas artistas que vieram antes da gente. Então, sim, haverá mais futuro que passado se nós trabalharmos por elas, como dizia Virginia Woolf 100 anos atrás. Inventando uma vida a partir da vida das anônimas que vieram antes dela, ela vai nascer. Mas se ela chegar sem esse preparo, sem esse esforço da nossa parte, isso nós não podemos deixar acontecer porque seria impossível. Mas eu continuo achando que ela vai surgir se nós trabalharmos por ela. E que esse trabalho, mesmo na pobreza e na obscuridade, vai valer a pena. Em julho de 2016, fui convidada para participar desse projeto que seria para mim um grande divisor de águas. Em 2017, a presidenta Dilma já tinha sofrido o golpe e esse acontecimento histórico abriu uma ferida imensa nessa quarta onda do feminismo no Brasil que estamos vivendo e constituindo desde os princípios de 2010, e fruto da qual a própria eleição da presidenta havia sido possível. Ao som de Fora Temer, iniciamos o processo de imaginar uma realidade muito material, onde havia mais futuro que passado. Desde lá, já apontávamos para o futuro que hoje nos parece cada vez mais caro, em vista da escassez de possibilidades presentes. Lá, o futuro eram as mulheres, mais especificamente as artistas, as do passado, nós mesmas e as que ainda viriam. A Ana, nossa personagem fictícia, saía do Chuí para Buenos Aires. Nós fomos do Rio para São Paulo, depois Brasília, Londrina, Cidade do Porto, Paracambi e Rio de Janeiro de novo. Nessas trajetórias que fizemos com elas, tivemos a oportunidade de traçar com os nossos corpos, nossas palavras, nossos desejos esses lugares. Com Victoria Santa Cruz afirmava meu cabelo, minha negritude, minha estética, meu ritmo, minha identidade, e gritava negra. Meu corpo presente naquele palco, junto a Victoria Santa Cruz, só tinha sido possível por conta do movimento negro que viveu uma guinada nesses mesmos anos. As cotas permitiram uma ocupação cada vez mais massiva dos pretos e pobres nas universidades. Uma cena teatral negra se fortalecia e ir ao teatro para assistir peças somente com atores brancos passava a ser insustentável. Os que vieram antes de mim abriram espaço para uma profunda transformação na minha trajetória, mas principalmente para debates que, sem a presença de um corpo negro, não seriam possíveis. Hoje, 4 anos depois da estreia, vivendo o desmonte no país e na cultura, me volto ainda para aquela poesia, em busca de coragem, e com a mesma convicção repito essas palavras. Afinal, compreendi, já não retrocedo, e avanço segura, avanço e espero. E já compreendi, afinal, já tenho a chave. Tinha 7 anos apenas. Apenas 7 anos. Que 7 anos? Não chegava nem a 5.
De repente, umas vozes na rua me gritaram: negra! Negra! Por acaso sou negra? Eu disse: sim, que coisa é ser negra! Negra! E eu não sabia a triste verdade que aquilo escondia. Negra! E me senti negra. Negra! Como eles diziam. Negra! E retrocedi. Negra! Como eles queriam. Negra! E odiei meus cabelos e meus lábios grossos, e olhei apenada a minha carne tostada e retrocedi. Negra! E retrocedi. Negra! Até que um dia que retrocedia, que quase caí. Negra! 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 E daí? Negra, sim! Negra, sou! Negra! 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 Negra, sou! Negra, sim! Negra, sou! Negra! 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 Negra, sou! De hoje em diante já não quero mais alisar meu cabelo. Não quero. E vou rir daqueles que, por evitar, segundo eles, por evitar-nos algum dissabor, chamam os negros de gente de cor. E de que cor? Negra! E que lindo soa! Negro! E que ritmo tem! Negro, 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 negro. Afinal compreendi, afinal. Já não retrocedo, afinal. E avanço segura, afinal. Avanço e espero, afinal. E bendigo aos céus porque quis Deus que negro azeviche fosse minha cor. E já compreendi, afinal. Já não retrocedo, afinal. E avanço segura, afinal. Avanço e espero, afinal. E bendigo aos céus porque quis Deus que negro azeviche fosse minha cor. E já compreendi, afinal. Já tenho a chave. Negro, 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 negra sou. Cuando el campo de las posibilidades de vida hace disminuir el horizonte, se cierran ventanas, se restringen salidas y se apaga la luz. Entonces, estamos en los subsuelos, en los pasajes secretos, en los sitios inocentes, en las salas de ensayo. Desde que nosotras mujeres tomamos la palabra para contar las historias que nos interesan, hay más futuro que pasado para todas. Mucho gusto, queridas. Esperamos nuevos encuentros. Brinde às artistas latino-americanas do passado, do presente e do futuro. Saúde!